Nós conversamos então com Jairo Bauer, que é psiquiatra, e o nosso tema vai ser jovens, emoção e risco. O jovem precisa de emoção? Acho que sim, né? Todos nós precisamos de emoção, né? Acho que a emoção está na vida de todo mundo. Mas nessa idade que eles estão, né? Na adolescência, na juventude, assim, a questão da emoção, das novas descobertas, é uma questão muito importante, né? E o que a gente percebe é que muitas vezes eles ainda não têm experiência, maturidade, know-how, né? Para poder lidar com essa emoção toda, né? Então acho que desse desbalanço, né? Da administração dessa relação, de um lado a emoção e do outro lado o risco, muitas vezes o jovem se coloca em situações complicadas, né? Não é à toa assim que uma série de problemas acontecem aí com o jovem por conta dessa dificuldade de tomar conta, né, de poder gerir, né, essas emoções e esses riscos que ele pode correr. Na realidade, o jovem está preparado para medir os riscos? Ele tem noção do grau de risco que ele corre a cada escolha? A gente sabe que naquela velha pirâmide de valores, né, logo abaixo da necessidade de sobrevivência, de alimentação e abrigo, a gente tem a necessidade de pertencer a um grupo. Né? E hoje as crianças, os jovens, não pertencem mais à família, uma vez que a família está totalmente esfacelada. Né? Então, a necessidade de fazer parte do grupo de amigos, do grupo de estudantes, enfim, é muito forte. É isso que gera uma necessidade tão grande de experimentar aquilo que todo mundo experimenta. Eu acho que é um pouco de tudo, mas eu acho que assim, de fato, a gente tem algumas famílias que estão melhor estruturadas e a gente tem famílias que estão pior estruturadas. Mas eu nem digo assim porque a família está separada, mas a família vive longe porque todo mundo tem que trabalhar. Então assim, a criança, o jovem, não cresce mais parecido com os pais. Ele se parece com os professores, ele se parece com as empregadas, mas dificilmente eles conseguem se parecer com os pais por simples falta de convivência. Eu acho assim, acho que mesmo você tendo pouco tempo de convivência, você pode imprimir nos teus filhos algumas questões que são fundamentais, que são os valores, né? Quer dizer, mesmo que o pai trabalhe, a mãe trabalhe, que o filho vai com 6 meses de idade para o berçário e passe a vida inteira na escola, vai ter, óbvio, ele vai ter contato com outros modelos familiares, vai ter contato com o trabalho dos professores, da babá, dos outros amigos, das outras famílias, enfim, óbvio, ele entra em contato com muito mais gente, mas ele tem, né, na formação dele, se existe um contato, né, mesmo que esse contato não seja tão frequente, ele tem alguns valores que são valores que vão aproximar ele da realidade da família dele. Agora, a necessidade, o desejo, a vontade de pertencer a um grupo sempre foi muito importante, né? E na juventude é mais importante ainda. Eu não acho que esse é um fenômeno agora dos anos 2000, assim, acho que é uma coisa que sempre foi. Quando a gente era adolescente também era importante pertencer a um grupo. Agora, o que eu acho que assim, existem alguns valores que hoje estão presentes nos grupos e que podem influenciar os jovens, por exemplo, beber, né, beber em excesso, encher a cara, experimentar outras coisas. E esses são valores que socialmente, ou muitas vezes em alguns grupos, são muito presentes. Então, assim, se ele tem um valor forte em casa, se ele tem uma conversa bacana em casa, se ele tem uma porta bacana em casa para o diálogo, para a conversa, para a troca, mesmo que não seja uma coisa de ficar a mãe do lado o tempo todo, eu acho que ele consegue se estruturar melhor. Se ele não tem isso em casa, de fato, fica mais difícil. Eu acho que fica. Tá ótimo. Mas agora eu queria que você falasse rapidamente da sua carreira, como começou, como as coisas foram acontecendo, né? E desse momento atual. Na verdade, assim, a minha formação é uma formação médica, eu me formei em medicina, fui fazer psiquiatria, aí terminando a faculdade, a residência, eu acabei indo fazer alguns trabalhos em veículos de comunicação, porque eu sempre gostei de trabalhar, ou enfim, de ler, de falar, enfim. Fui trabalhar no jornal, na Folha de São Paulo, e esse trabalho existe até hoje, são 12 anos na Folha, fazendo uma coluna em que a gente responde a dúvidas de adolescentes, e a partir do trabalho da coluna, eu comecei a desenvolver trabalhos em outros veículos, internet, rádio, televisão, e hoje, assim, o grosso do meu trabalho é focado mais nessa questão da comunicação em saúde, em sexualidade, em relação à questão das drogas para os jovens. Quer dizer, o meu foco de trabalho é esse, é comunicação em saúde. E eu tenho feito algumas palestras, alguns bate-papos, mas fundamentalmente o meu foco é trabalhar na mídia para tentar difundir essa informação da maneira mais objetiva, mais direta e em maior amplitude possível. Acho que é isso. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigado a vocês, espero que tenha ajudado. E conversem, eu acho que essa é a alma de todo o negócio. E se a gente conseguir conversar, se a gente conseguir trocar, até os grandes problemas ficam menores, com certeza. Nós nos vemos em instantes.
Nós continuamos, então, falando do assunto consórcio. No consórcio de imóveis, a nossa administradora não exige fiador, uma vez que o próprio imóvel é a garantia do grupo. Eu tenho conhecimento de que algumas administradoras exigem a apresentação de aval de terceiro. No caso, a Rodobens não exige, então passa a ser um diferencial. Facilita ainda mais a conquista do cliente. Consórcio de moto, ele se torna mais barato porque os valores agregados são menores, né? Todos os grupos que nós formamos eles sem a inclusão do fundo de reserva. O que é um grande benefício, porque o fundo de reserva varia de 2,5% a 4%. Menor parcela gira em torno de R$ 80, que refere-se a uma moto, aquela Bis, né? Honda Bis. O caminhão mais barato é referente ao 710, que é o caminhão 3/4 da Mercedes-Benz, caminhão para 3.500 quilos de carga útil, e o crédito desse caminhão está em torno de 82.500. 60 meses vai sair aproximadamente R$ 1.500. Tá, quer dizer que assim, a taxa de administração para caminhões varia de 9% a 13%. Para o automóvel, nós praticamos 15% de administração. Nós temos muitos clientes que preferem, às vezes, comprar um carro um pouco mais confortável. Aí ele procura no mercado o veículo usado e com um crédito desse, que ao invés de comprar um 0 quilômetro básico, ele procura um carro com um pouco mais de luxo usado, né? Então, você pode comprar também de particular. Apresenta toda a documentação do veículo e a parte cadastral também, é lógico. Aprovado a avaliação, transfere-se o veículo e a gente efetua o pagamento após a apresentação do certificado alienado. Todo o processo de bens móveis é feito o cadastro do cliente e, dependendo do caso, na maioria, é lógico, é necessária a apresentação de aval, que garante um pouco mais a continuidade do grupo. O cliente, após cadastrada a sua cota, ele recebe uma ligação da nossa central de relacionamento que irá complementar aquilo que o vendedor ou que o nosso representante já disse ao cliente, quanto à administração do grupo, como ele faz para ofertar o lance. Isso também será reforçado pela nossa central de relacionamento, que tende, com esse trabalho, fidelizar o cliente. O lance, o nosso cliente, ele oferta do telefone dele direto no computador central da Rodobens, que é o Telebens. Através do sistema Telebens, ele oferta o seu lance e nós até o aconselhamos que faça assim. Nós não ficamos com o compromisso de ofertar lance para o cliente, mesmo porque não pode passar pela cabeça do cliente que nós temos mais que uma pessoa do nosso convívio ofertando lance naquele grupo, e para não ficar será que ofertou menos no meu, ofertou mais no outro? Nós temos que ser bastante imparcial nesse caso. E o que é que nós fazemos? Orientamos o cliente a ofertar o lance pelo sistema Telebens, que através da sua proposta ele vai ter acesso a esse número, ou também pela internet, que também receberá uma senha para ele acessar o grupo que ele está participando e também ofertar o lance caso ele queira. Geralmente a nossa assembleia ela acontece por volta das 11h30, 11h45, e até às 24 horas do dia anterior ele poderá fazer o lance. A Rodobens não cobra fundo de reserva. E se algumas pessoas do meu grupo estiverem inadimplentes? Como que eu tenho a segurança de que eu vou receber meu bem? Os nossos grupos de consórcio, eles são bastante elitizados. As pessoas, quando já fazem um pouco mais com o pé no chão. A nossa taxa de inadimplência é a menor taxa de inadimplência, segundo as informações do Banco Central. E o que faz com que entreguemos os referidos bem no grupo é a arrecadação. E se você tem um menor índice de inadimplência, você não vai ter problema para administrar esse grupo. Não, o cliente que paga a sua parcela em dia, ele não vai ser penalizado nunca. E ele também não vai pagar conta de ninguém. Isso, é exatamente o que eu queria saber. Ele vai pagar exatamente. Se ele se propôs a pagar um plano de 120 meses
120 parcelas, que é o de imóvel, ou 60, que é o de caminhão, ou qualquer um outro plano que nós disponibilizamos para venda, ele irá pagar somente aquelas parcelas que está constando no seu plano. Ele não irá pagar a conta de ninguém. O consórcio, Maria Rita, ele é um investimento, né? Porque as pessoas se programam através de uma poupança que ele faz mensalmente, correspondendo a um percentual do bem escolhido, seja ele imóvel, seja ele automóvel, seja ele até um caminhão, e a partir daí, então, ele vai se capitalizando para adquirir esse determinado bem. Nós brasileiros não temos esse costume de poupar. Então, eu penso que o consórcio é uma poupança e que rende, além de render mais que a poupança propriamente dita, você não lança mão assim que você precisa. Qualquer índice que mede o desenvolvimento de um país vai ser maior que a poupança. Porque o presidente de uma nação que estimula a poupança, o que ele está fazendo? Ele está impedindo o crescimento do país. O consórcio de imóveis, por exemplo, ele é corrigido anualmente pelo Índice Nacional do Custo da Construção. O Índice Nacional do Custo da Construção, nos últimos 5 anos, tem dado na casa de 13%, 14%. Então, veja bem, já remunerou mais que a poupança. Para eu poupar R$1.000 por mês no consórcio e poupar R$1.000 por mês na poupança, quando você poupa R$1.000 no consórcio, você já concorre ao sorteio daquele determinado crédito. Na poupança, não. Você fez um depósito de R$1.000. No outro mês, você fará R$1.000 e assim sucessivamente. No consórcio, você poupou R$1.000, concorreu ao sorteio. Se não foi contemplada, se não foi sorteada a tua cota, no mês seguinte você terá a mesma chance e assim por diante. Então, os 100 mil que você está se propondo a poupar, pode vir antes de você completar R$100.000 poupando através do sistema aí que você falou antes. E uma das formas que você tem de ofertar lance é utilizando o fundo de garantia, né? O fundo de garantia você poderá utilizá-lo como lance, na oferta de um lance. Se você tem um dinheiro lá, é lógico, tem uma finalidade, o governo está utilizando e muito bem esse fundo de garantia, mas você pode utilizá-lo a seu favor, né? Você pode antecipar a aquisição do bem. Existem algumas regras fundamentais, né, para você usar o fundo de garantia. Você não pode ter um imóvel financiado pelo sistema financeiro de habitação de jeito nenhum, mas você poderá utilizá-lo, esse fundo de garantia, desde que você não tenha nenhum financiamento pelo sistema financeiro de habitação. E você, sim, vai antecipar a aquisição do seu imóvel. Agora, o consórcio de imóvel, uma vez contemplado, seja por sorteio ou seja por lance com recurso teu, você poderá, desde a construção do imóvel até a reforma do imóvel, caso você tenha. E o imóvel, caso você for adquiri-lo, ele poderá ser comercial, poderá ser residencial, pode ser um sítio, pode ser uma chácara, tá? Desde que seja imóvel, está registrado no cartório de registro de imóvel, você poderá adquiri-lo através do sistema de consórcio. Nós trabalhamos com carta de crédito de 35 a 200 mil reais. São 120 parcelas. Mas caso você não tenha nenhum imóvel financiado em seu nome, você poderá adquirir um segundo imóvel até através do FGTS, desde que não seja no local que você reside ou que você tenha a sua principal ocupação. Tá. E também, Maria Rita, o FGTS você poderá utilizá-lo mais que uma vez, desde que você já tenha utilizado ele há mais de 3 anos, você poderá fazê-lo novamente. Tá? Então, está aí uma grande oportunidade no consórcio de imóvel e utilizando o FGTS para melhorar de vida. Mas, se for um imóvel, se for um segundo imóvel, no final do plano está te sobrando um imóvel que você poupou por algum tempo, aí foi contemplado, e dali para frente quem pagou foi o teu inquilino. O consórcio, ele garante a devolução dos valores pagos, aplicando-se o percentual amortizado do bem sobre o valor do bem na data da última realização da Assembleia. Junto com a prestação, já existe o seguro prestamista, que é o seguro de vida em grupo. Nós vamos reparar essa perda, né, para os familiares com a entrega do determinado bem. Daquilo que você buscava, você será entregue para a família sem dívida.
Se eu levar 100 meses poupando para a quantia de R$ 1.000 por mês, corrigido pelo índice de poupança que a gente tem acompanhado por aí, no final de 100 meses você terá R$ 191 mil mais ou menos. Ao passo que no consórcio, corrigindo pelo Índice Nacional do Custo da Construção, no patamar que nós temos acompanhado aí de 4 anos para cá, você terá no mínimo 238, 240 mil reais. Então você terá feito uma poupança, você terá tido uma remuneração melhor pelo investimento que você fez. O consórcio, ele é uma poupança programada, você poupa em busca de um determinado bem. Seja ele o imóvel, que nós falamos muito aqui, e veja bem, é o melhor produto que tem no mercado hoje, cresce ano após ano na casa de 35% a 40%. Consórcio de caminhão também tem crescido na casa de 7% a 10% ano após ano.